A lei estabelece o prazo de 5 anos. Então, se o contrato ele não mencionar um prazo, uma cláusula de não concorrência, e não tiver expresso também o contrário de que a concorrência é livre do vendedor, você já subentende que vai seguir a regra geral. Mas geralmente você estabelece em contrato, né? As partes começam a se conhecer, começam a entender, às vezes o vendedor tem aquela empresa e outros negócios, às vezes tem negócios vinculados. Então é muito importante que você estabeleça em contrato essa preocupação, tanto para o vendedor quanto para o comprador, né? A gente teve até para ajudar a exemplificar, a gente teve uma situação bem interessante no escritório, onde a gente foi estruturar a venda de uma empresa. Ele tinha ali, quando a empresa estava sendo vendida, vendia ativos, vendia toda a operação e a marca. Porém, o vendedor, ele tinha um contrato de compartilhamento da marca com um parceiro que tinha um segmento que era complementar ao que estava sendo vendido. Bom, quando chegou essa situação, com a venda, o comprador ele era obrigado a manter aquele compartilhamento. Só que o contrato do compartilhamento da marca estava no final da vigência. Então foi muito interessante, porque o comprador ele não se preocupou em pedir para que o vendedor colocasse uma cláusula de não concorrência. Estava muito claro que o vendedor não ia colocar, então segue o que está na lei e tudo mais. Mas o parceiro que compartilhava a marca ficou preocupado do comprador se tornar um concorrente dele nesse outro mercado. Então a gente fez o contrato de compra e venda da empresa e, atrelado a isso, renovou o contrato de compartilhamento da marca, porque o comprador não queria continuar compartilhando a marca. Entendi. Mas esse parceiro, ele precisava fazer tem uma garantia de fazer a transição. Não dava para ele ter a marca dele exposta e do dia para a noite, agora minha marca é essa. Então foi negociado um prazo de 1 ano, mas a cláusula de não concorrência ficou para o comprador. Para o comprador, geralmente é o contrário, mas é para o comprador não querer concorrer a partir do momento que ele pudesse usar a marca sozinho nesse outro segmento. Bacana. Então é aquilo, quando a gente estrutura em contrato bem feito, bem estruturado, as partes saem satisfeitas, saem contentes. E com uma linguagem, Roberto, que é muito importante, isso tem que ser o contrato tem que ser claro. Eu sempre falo pro pessoal, quando a gente está fazendo no escritório e tudo mais, gente, esse contrato ele tem que ser compreendido por quem é parte. Por quem é parte. Entendeu? Não é para o advogado compreender. Não é para o advogado, não é para o juiz. É pela parte. Ela tem que entender ali o que ela está assinando, o que ela está fazendo. E isso é muito importante. Então, a questão da concorrência, ela é essa e a gente tem essas atipicidades do mundo, né? Aconteceu esse caso com a gente, foi muito interessante. Interessante, é um cuidado muito importante. Com certeza, com certeza. Seu Augusto, qual que é a forma de pagamento acordada quando se compra um negócio mais comum do mercado? Não existe isso? Existe em ramos de atividade? Como é que funciona essa questão aí? Coisa que eu aprendi Para mim nunca exixtiu. E eu já tive várias experiências, hein? Coisa que eu aprendi há 30 anos atrás. A gente chama praxe comércio, tá? Não fui eu que criei isso. Tem séculos. É metade, 40% de entrada e o saldo divide em parcelas de no máximo metade do lucro líquido que foi garantido ou dito. Nunca comprei dessa forma. E o máximo, fala de novo? As parcelas. Eu trabalho entrada com de 60% de entrada, Tá. E 40% parcelado. Mas o praxe que eu aprendi lá, 30 anos atrás, era 40% de entrada e 60% parcelado em parcelas equivalente a, no máximo, metade do lucro líquido que foi comprovado ou garantido em contrato. Muito interessante. Isso é praxe, tá? Mas eu quero à vista. Vai ficar querendo. Tá. Assim como tem vezes que é mais parcelado. Desde que... também. Praxe é esse. Aí pode se mudar, pode ser à vista. O que vai determinar mesmo a condição de pagamento é preço. Por exemplo, 30 vezes o lucro líquido. Valor normal de empresas que... Gente, o governo vai gostar que eu falo, mas vou falar. Só nega, tá?